Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre os livros de contos do Neil Gaiman. O Neil Gaiman, eu já fiz um vídeo sobre o último romance dele, O Oceano no Fim do Caminho. Eu gostei muito, eu acho que é um dos melhores trabalhos dele como romancista. Mas o Gaiman também escreveu muitos contos. E alguns contos do Gaiman são ótimos, para mim, até superam alguns romances que ele escreveu. Dele, eu tenho duas coletâneas, Smoke and Mirrors, ou Fumaças e Espelhos, como foi lançado aqui no Brasil, e Coisas Frágeis. Primeiro, eu gostaria de comentar alguns contos dessa coletânea. Smoke and Mirrors, Fumaça e Espelhos, é uma das primeiras coletâneas de contos do Neil Gaiman, é considerado um dos melhores, um dos seus melhores trabalhos, e aqui ele começou a ficar conhecido. E assim, realmente esse livro ele tem contos muito interessantes, onde nós já vemos algumas características do Gaiman como escritor. Eu destacaria dentre eles um chamado Cavalaria, onde ele brinca com muitos mitos. Ele vai brincar principalmente com o mito do Santo Graal, que é aquele cálice sagrado que aparece nas lendas do rei Arthur. E é muito engraçado esse conto. Ele é um conto com tonos fantásticos, mas ele tem uma pegada de humor. Para vocês terem uma ideia, ele vai girar em torno da situação de uma velhinha que, assim, por acaso, sem ter intenção alguma, ela acaba descobrindo o cálice do Santo Graal. Então é muito interessante a maneira como o Gaiman vai desenvolver esse conto. Nessa coletânea também me chama bastante a atenção O Preço. O Preço é um conto cujo protagonista não é ninguém menos do que o próprio Gaiman. Então aqui a gente vê um exercício de metalinguagem também bastante interessante. O Gaiman vai contar um evento que também acaba adquirindo contornos fantásticos, envolve um gato. É interessante perceber como a figura do gato, que principalmente nos contos de Edgar Allan Poe, aparece associado ao diabólico, ao demoníaco, ele ganha uma nova configuração nesse conto. E é uma configuração assim, bastante inesperada. É também um dos principais contos do Gaiman. Outro conto que me chama a atenção nessa coletânea, e assim, é completamente diferente do que eu esperava da obra do Gaiman, é um chamado Looking for the Girl, ou Procurando a Garota. Esse conto foi publicado na revista Playboy, e ele é muito interessante. Ele é sobre um homem que ele vai em busca de uma moça, de uma modelo chamada Charlotte, e que assim, ela aparece assim desde a época pré-histórica, Ela é uma mulher imortal e ela está sempre aparecendo. E ela aparece na época pré-histórica, ela aparece em outras épocas, tal. E esse homem, ele desenvolve uma obsessão por essa mulher. E essa mulher seria uma musa, Ela remete ao mito da musa, a mulher ideal. Ela é linda e também remete à ideia da mulher ideal, Então o Gaiman também desenvolve essa narrativa de uma maneira muito interessante. Outro conto também que eu acho assim, um dos melhores do Gaiman é Murder Mysteries. Murder Mysteries é uma mistura de narrativa policial e mistério com
o mito dos anjos e demônios, né? Então, literalmente é uma história que se passa num lugar, né? Num lugar mítico, seria o céu, e vai envolver uma situação onde um crime acontece que está associada com a criação do mundo. Então é uma loucura esse conto, ele é muito interessante, ele tem um final surpreendente, né, que nos faz pensar sobre algumas coisas e sem dúvida é um dos melhores trabalhos do Gaiman. Bom, tem muita coisa interessante nesse livro, é difícil de você separar o que é assim de melhor, né? Eu destacaria também dois outros contos que fazem um diálogo, estabelecem um diálogo intertextual com a obra do H.P. Lovecraft, que é Shogut Old Peculiar, né? Que é difícil de traduzir, mas tem a ver com as criaturas do Edgar Allan Poe, que ele cria dentro da sua própria mitologia, e o Gaiman retoma isso de uma forma bem humorada, é cheio de intertextualidade com o chamado de Cthulhu e outras obras do Lovecraft. E também Only the End of the World Again, que é outro conto também que retoma toda a mitologia do Lovecraft, faz uma brincadeira com os filmes de horror, né? E é muito interessante o desenvolvimento do Gaiman, né? Que o Gaiman dá esse conto, porque o Gaiman é muito irônico, muito satírico, né? É muito interessante, porque ele também vai retomar toda a mitologia de Cthulhu tal, e vai brincar com isso. Bom, por fim, nesse livro, né, nesse livro aqui eu destacaria Snow, Glass e Apples, que é uma releitura de Branca de Neve feita pelo Gaiman. E é muito interessante, porque ele transforma um conto de fadas num conto gótico, né? Para vocês terem ideia, Branca de Neve aqui é transformada numa vampira. E ele, assim, ele inverte completamente as perspectivas que a gente já conhece da história. Ou seja, a madrasta má é a boazinha da história, enquanto a Branca de Neve é uma vilã, e uma vilã terrível. E é curioso também nesse conto que o Gaiman vai brincar com os filmes de horror antigos, né? Principalmente produzidos pela Hammer, que foi uma produtora inglesa que produziu releituras de Drácula, Frankenstein. É muito interessante, realmente vale a pena ser lido. Uma outra coletânea que eu acho bem interessante do Gaiman é Coisas Frágeis. Detalhe, Coisas Frágeis aqui no Brasil foi dividido em 2 volumes pela editora Conrad, né, que detinha os direitos da obra do Gaiman. Ela não tem mais isso, né, ela perdeu. Infelizmente, é uma meia coletânea, né? A Conrad, para aproveitar a vinda do Gaiman na Flip, editou às pressas uma parte dessa coletânea. Então nós temos uma parte dessa coletânea, mas mesmo assim tem contos muito interessantes que vale a pena ser conhecidos. Eu destacaria aqui o primeiro conto, Um Estudo em Esmeralda. Um Estudo em Esmeralda é uma brincadeira que o Gaiman faz com Um Estudo em Vermelho, do Conan Doyle, né? O Gaiman aqui ele vai satirizar as histórias do Sherlock Holmes, né? Mas não é só isso. O Gaiman ele vai fazer o que a gente chama de uma ficção alternativa, ou seja, ele vai ambientar a história no final do século XIX e vai assim citar e vai fazer com que algumas personalidades históricas, nesse caso a Rainha Vitória, seja uma personagem. Então, digamos assim, é um conto que tem um pouco a ver com um outro tipo de literatura chamada steampunk, né? Não é um steampunk, né? Seria uma paródia, né, com a figura da Rainha Vitória,
que aparece com uma figura monstruosa. O Gaiman também vai retomar alguns elementos da narrativa do Lovecraft, né, que ele vai dar uma configuração assim bastante interessante e ele cria uma história também de suspense que tem a ver com o contexto histórico do final do século XIX, né? Mas acima de tudo ele vai brincar e até mesmo ridicularizar a figura do Sherlock Holmes, né? Do Conan Doyle. É bem interessante, é um dos melhores contos dessa coletânea. Também aqui nessa coletânea eu destacaria o problema de Susan. O problema de Susan o Gaiman vai retomar personagens das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Então, aqui mesmo, aqui na introdução, ele fala que quando ele leu as Crônicas de Nárnia, ele ficou um pouco assim revoltado pelo que aconteceu com a Susan, né? Então, é muito interessante a maneira como o Gaiman desenvolve essa narrativa, né? Assim, o olhar que ele dá às Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, né? Vale a pena conhecer esse conto. Sem dúvida, o mais divertido, né, conto dessa coletânea é Como Conversar com Garotas em Festas. Inclusive agora a editora Intrínseca, né, assim, publicou essa narrativa no formato de e-book. Mas é muito interessante essa história, né? Essa história é de um grupo de garotos e eles vão parar numa festa, eles conhecem um grupo de garotas, começam a flertar com elas, tal. Mas a gente vai percebendo que essas garotas não são exatamente aquilo que eles pensam que elas são, né? Existem elementos de ficção científica, e aqui o Gaiman faz uma brincadeira com os filmes de ficção científica dos anos 50. Ele também tem um desfecho inesperado. Para mim, ele é um dos melhores contos da coletânea. Ele é muito divertido mesmo. Eu também destacaria aqui o Golias, ou Golias, né? Golias foi um conto que o Gaiman fez dentro do universo do Matrix, né? E também é muito interessante o desenvolvimento desse conto. É um conto de ficção científica, né? Ele tem um desfecho assim, surpreendente. O Gaiman vai brincar com o tema da realidade virtual, aquilo que parece que é real, quando na verdade se revela uma ilusão. É também sensacional, é incrível a forma como o Neil Gaiman desenvolve a sua narrativa. Nessa coletânea também eu destacaria O Pássaro do Sol. O Pássaro do Sol é um conto que o Gaiman fez para uma das suas filhas, chamada Holly. O Gaiman ele tinha o costume de, toda vez que um dos filhos dele faz aniversário, isso ele conta aqui na introdução, ele dava de presente um conto. E esse conto foi que ele fez para Holly. O Pássaro do Sol é uma espécie de conto de fadas, digamos assim. Ele é um conto fantástico. Ele também é muito interessante. O Gaiman desenvolve assim, é incrível. Ele vai retomar a mitologia, o mito da Fênix, ou seja, aquele pássaro que depois que ele morre, ele renasce das cinzas. E ele é muito bonito, ele é muito interessante, ele é muito bem narrado. Então vale a pena ser conhecido, né? Bom, gente, ficou aqui registrado, né, o meu comentário sobre essas duas coletâneas de contos do Gaiman. Fumaça de Espelhos foi publicado no Brasil pela Via Letera. Eu pensei em comprar, mas eu não gostei da tradução, não gostei da edição. Infelizmente, essa editora pisou na bola com relação à publicação dessa coletânea do Gaiman. Ela merecia ter tido um tratamento muito melhor. Eu espero que outras editoras, né, tenho esperança que alguma editora
tenha adquirido essa obra e assim, né, republique ela numa edição decente, porque ela merece ser conhecida, é um dos melhores trabalhos do game, né? Coisas Frágeis você encontra, foi lançada essa edição, depois foi lançada a segunda edição. A segunda edição é interessante, eu não tenho, embora muita gente fale, comente, que ela é um pouco inferior a essa edição da Conrad, né? Eu também espero que alguma editora brasileira um dia, né, quem sabe, reúna Coisas Frágeis numa edição só, né? Uma edição só, que ela merece, essa coletânea merece ser publicada numa edição bem cuidada, tá certo? De qualquer forma, para você que gosta, que aprecia a literatura do Gaiman ou quer conhecê-lo, né? São duas antologias que valem a pena ser lidas, tá certo? Bom, eu pretendo voltar e comentar sobre outras obras do Gaiman, tá? Então, se você é fã dele, fique de olho em outros vídeos, tá? Até mais com outras dicas.